aí é um chaveamento do Brasil. O Brasil agora tem pela frente, Mauro, os 2 maiores camisas 9 do futebol mundial. Vai ter o Haaland pela frente nas oitavas e pode ter o Harry Kane, porque realmente o México, e agora o Tuchel já está fazendo discursinho lá, falando de altitude. A cidade do México tem uma altitude? Tem, mas também não é uma Bolívia, né? Não é aquela altitude, não é do Equador, de alguns times do Equador, mas o Tuchel já está falando que a Inglaterra vai ter desvantagem. Mauro, mais uma seleção que chega como super poderosa na Copa e é decepção pelo futebol ou não? Ou era o que você esperava dessa Inglaterra? Olha, a altitude da cidade do México é 2.240 metros, Quito é 2.800. Ou seja, não é tanto, mas também não é tão pouco, não. Eu sinto. Tem gente que não sente, eu sinto pra caramba. Né? Eu na cidade do México não senti nada, eu. O que o Tuchel tá falando é pertinente, ele não tá falando nenhuma mentira. Ele falou, olha, eu vou jogar fora de casa e ainda tem altitude, não tem muito tempo de adaptação. Né? Eu acho que isso pesa muito mais do que o calor. Porque, por exemplo, o Vinícius jogou em Bangu, o Vinícius mora em Madrid faz frio no inverno, não é isso? O Matheus Cunha mora em Manchester faz frio o ano inteiro quase. Tem uns 4 dias lá que faz sol e um pouquinho de calor. O resto é tudo frio, umidade, chuva, enfim. Então, o jogador brasileiro também já está mais adaptado ao frio do que ao calor. Mas, enfim. Agora, a Inglaterra, como super qualquer coisa, é muito boa vontade sua. A Inglaterra não é super nada. A Inglaterra sempre é um fiasco. Eles mesmos sabem disso. O grande desafio dos ingleses é mudar isso aí. É conseguir fazer uma grande campanha. Agora, o que eles sofreram ontem não foi só a exclusividade deles. O Vamp lembrou o Brasil, né? Ontem a Bélgica, né? A Noruega também teve que capinar sentado para ganhar. Ou seja, todo mundo tá passando no sufoco. Só quem passou com folga foi o México, diante do Equador. E, aliás, teve mais ainda, teve agressão a jornalistas equatorianos por alguns mexicanos, torcedores também sendo copo na cara, sendo ofendido no Estádio Azteca. Fizeram aquela coisa tipo Libertadores, né? De fazer barulho na porta do hotel dos equatorianos. Tudo isso teve no México lá. Aconteceu isso tudo. Tudo isso aconteceu. Né? Uma pegada Libertadores na Copa do Mundo com esse agravante. A imagem dos jornalistas equatorianos sendo agredidos, o cara jogou um copo na cara do rapaz, aquilo é abjeto. É absurdo que a FIFA não faça nada. Tem que fazer alguma coisa. Cobra-se uma fortuna para as equipes poderem se instalar, ter uma posição de transmissão, colocar uma câmera para ficar um elemento jogando coisa na cara do sujeito que está trabalhando, que não pode nem reagir. Ele está ao vivo, né? Vocês viram isso? Vai na cara dele e vai fazer o quê? Vai sair dali, pegar o microfone e sair na porrada com o cara? Ou sei lá com quantos? Que absurdo, cara. Negócio absurdo que aconteceu no México. Eu nunca vi isso em Copa do Mundo, não me lembro. Não me lembro, sinceramente. Não me lembro. Houve agora na Supercopa. Torcedores do Corinthians insultaram alguns jornalistas. O Felipe Melo, que estava lá também, foi insultado e estava lá trabalhando. Não gosta dele e tudo, mas enfim, também uma desorganização, porque os jornalistas ficaram numa área muito próxima de uma das torcidas. No caso era do Corinthians, então alguns torcedores fizeram isso. Eu ouvi isso lá no México, a gente viu as imagens, inclusive, que circulam até agora nas redes sociais. Mas a Inglaterra ela tem sempre uma dificuldade. Tirando a França e o México, todo mundo sofreu um pouquinho para passar. Né? Ninguém passou com facilidade. Até os Estados Unidos ontem, que estavam 1-0, teve a expulsão, e aí ficou com um homem a menos, o jogo ficou meio dramático. Aí fez o segundo gol, a coisa tranquilizou. Mas quando estava 1-0 com um homem a menos, o receio foi grande ali. Se a Bósnia empata, é a prorrogação, mais de 30 minutos jogando com 10 contra 11, o jogo poderia se complicar. A Bósnia é um time fraco, mas bem ou mal eliminou a Itália, né? A Itália também não está com nada, mas eliminou a Itália. Tinha ali o seu valor ali. Mas enfim... E não acho também que foi falha, não acho que o Kane cabeceou muito fora do alcance do goleiro. Ele se defende uma defesaça. Faltou talvez ele um pouco de envergadura, ele não é um goleiro muito alto, né? Se tivesse um bração maior, ele conseguiria dar um tapa. Ele resvala na bola, mas faltou ali foi tamanho. Ele não é um goleiro muito grande, não é um cara de uma grande envergadura. Fosse um Courtois, defenderia aquela bola, porque é um cara grande. Fosse o Hugo Souza, defenderia aquela bola. Goleiro do Paraguai. E também. Chiu. Também defenderia, os goleiros maiores. O Hugo Souza defenderia aquela bola se ele saltasse naquele mesmo tempo, porque ele é maior, tem envergadura, ele ia pegar aquela bola. Acho que o que pegou hoje para ele foi isso. Agora, o Kane muito bem, o Gordon foi fundamental, entrou 2 assistências, a segunda é uma ótima jogada, né? E o Kane é um demônio, né?
Os gols que ele faz, assim, o primeiro, a cabeçada é cirúrgica, a bola vem fraca, ele tira do goleiro. O segundo é uma pancada, um chute indefensável, girando em cima do zagueiro. Poucos jogadores conseguem fazer esse tipo de jogada com tamanha precisão e ele virou ali o jogo. Mas acho que a Inglaterra mereceu. A República Democrática do Congo fez um gol com 7 minutos, depois não chutou mais no gol. Ficou ali, teve até contra-ataque, mas não conseguia arrematar, não conseguia finalizar. Acabaram ganhando o jogo. Você vê, a Alemanha perdeu. A Alemanha, para mim, foi garfada. Aquele gol anulado, achei um absurdo. Também. Achei um absurdo. Não foi nada. O jogador está postado na pequena área. Aí o goleiro pode usar a mão, cara. Então sai e soca a bola. Aí o goleiro tromba nele e falta. Eu estou parado já aqui. Aí o Colina falou, não, porque não pode obstruir o jogador. Ele estava ali para tentar disputar a bola. Então faz o quê? Sai da frente, eu me posiciono dentro da pequena área para cabecear uma bola cruzada. Aí o goleiro está aqui, o goleiro se movimenta, eu faço o quê? Eu saio da frente, vai goleiro, por favor, pega a bola. Não, eu vou tentar disputar. O goleiro tromba, pode ver o lance, o goleiro tromba com ele. Aí tem foto dele segurando, aí tem que ver qual é o momento, né? O frame, claro. De repente esse segurando é na hora que eles trombam ou estão segurando o outro. Mas o movimento, você vê que o goleiro que se desloca na direção do jogador. Ali foi um momento... E ontem também, né? Até no final achei que foi pênalti. Mas, porra, o VAR interferir com 2 minutos pro final. Era o VAR brasileiro, o auxiliar de VAR. Nossa, era o Tosca. Faltando 2 minutos, um lance daquele, eu acho muita pretensão o VAR se meter. Muita pretensão. 2 minutos vai acabar a prorrogação. Aí olha, procura. Aí tem uma câmera que mostra ali. Aí dá a sensação, eu fiquei ainda na dúvida, sabe, se o Tielemans é derrubado ou se ele deixa o pé para tropeçar, sabe, que é uma coisa... O jogador tem essa manha. O jogador vem, a perna do outro tá ali, já deixa o pezinho assim, faz assim, já tropeça e cai. Ali não é para dar nunca, pô. Eu achei aquilo demais também, com 2 minutos para acabar, você marcar aquele pênalti ali... Assim, o VAR só pode entrar ali, se for um negócio, quase um assassinato. Você dá uma porrada no outro, assim, uma lance. Cara, como é que você não viu? Foi uma agressão, foi uma falta violentíssima. Se é a França ou Estados Unidos, em casa não dão. No México? Se é no México, ele ia dar? Não dá nem a pau. Pois é, ali eu achei... Senegal já tem um problema lá, sério. Senegal, os caras... O negócio da Copa da África, aquele negócio. Sim. Os caras contam isso. Claro. Marca, né? Fala o X, ó, isso aqui... Claro. Faz, tem isso. O que aconteceu... Pra mim nem ia chamar. Quando chamou, eu digo, já foi. Na hora, eu falei, chamou... E tinha um brasileiro lá, não sei qual foi a participação dele na decisão, mas é muita pretensão o VAR interferir naquele momento do jogo ali. Tem que, assim, porque você decidiu o jogo. Você ali decide o jogo. Tem que ter uma certeza, tem que ser um lance assim, indiscutível, que o árbitro não viu. Que é a função do VAR. Olha, cara, você não viu. Foi um lance, uma porrada violenta, uma bola. Faltava 2 minutos. Foi aos 18 minutos do... 118 minutos. Isso. Faltava 2. Ele deu 5 de acréscimo. Você viu que ele demorou pra terminar o jogo? Sim. Ali tinha sensação de culpa, pô. Não terminou logo com 2 minutos. Sim. Ele deixou rolar. O jogo rolou depois. Teve ataque depois do Senegal. O Senegal ainda tentou fazer o gol de empate. Deu mais um terço de jogo. Era 15 minutos, ele deu 5. Dá mais 5. Deu um tempo. E quando teve o pênalti, voltava só 2 minutos. É como se fosse 45 ele desse 15. Foi. Deixou ele rolar. Agora, quase todo mundo passando com dificuldades, né? Acho que a Argentina não deve ter dificuldade contra Cabo Verde. Mas as vitórias mais marcantes, o México jogando em casa, numa situação muito favorável, né? Abriu 2-0 no primeiro tempo, o Equador aquele primeiro gol muito bonito, né? Mas como é que você está jogando fora de casa, contra o time anfitrião, você dá aquele campo, aquele contra-ataque no primeiro tempo? Não pode, né? O BKSS é meio loucão, o time dele se manda e tal. Achei ali muita ingenuidade. Tomou 1-0, por 2, não acabou. E aí a França, que aí é outro departamento. A França passou com facilidade, mas é outro papo. Aí é uma outra conversa, é outro nível de futebol que a gente está vendo do time francês. Os demais todos estão passando com dificuldade. O Brasil também sofreu contra o Japão, né? Foi um gol no último lance. Como a Inglaterra também sofreu, como a Bélgica teve que, sei lá, fazer uma virada épica para poder avançar, com muitas decisões polêmicas do técnico na escalação, nas substituições, mas deu certo. E ontem o que me chama a atenção também, o que merece registro, é o Lukaku, né? O Lukaku está fazendo um gol importante. Ele entra e participa. Fez o gol, ele fez o gol que colocou o time na posição de segundo colocado no grupo, fez gol assim que entrou ontem para reiniciar, pega a bola, porque a Bélgica estava bem entregue ali, né? Aí de repente ele entra, sai o gol, vamos lá que dá. E apesar de uma temporada ruim, com muitas lesões, né, o jogador já está numa reta final de carreira, mas ele conseguiu até agora fazer assim, uma diferença grande, né? Assim, para mim é surpreendente que ele cresça. A Bélgica pega quem agora?
A Bélgica pega... Peraí, deixa eu lembrar aqui de cabeça. Estados Unidos, não. Puta, é tanta coisa. Não é. É jogo demais, né? Estados Unidos, né? Não sei se é Estados Unidos. É Estados Unidos, Estados Unidos, sim. Tá Estados Unidos. É isso mesmo. Então, tchau. Bélgica e Estados Unidos. O jogo vai ser segunda-feira, 9h, no nosso horário aqui, no Brasil. Em Seattle, lá na costa oeste. E sobre a Inglaterra ontem, realmente ela complicou bastante, foi difícil. E eu achei ali que o Rashford, ele fez um bom jogo, e aí ele ficou extenuado, e o lateral também. Só que o técnico coloca o Gordon, e não deu para trocar o lateral do Congo. E aí fica um jogador cansado contra o Gordon, que é muito hábil, cruzou muita bola, fez muita jogada, entrou na área e acabou ajudando, sendo por ali o caminho para a Inglaterra fazer os gols. Kane é diferente, né? Um cara especial, baita no jogador, muita frieza, e acabou levando a Inglaterra, como era de se esperar, a essa classificação. E se fosse para alguém fazer, teria que ser ele. Eu acho que a Inglaterra precisa mostrar mais, mas ela estando viva, ela tem gás, ela tem jogador, tem nível para seguir à frente na Copa. Ela está já fazendo até uns treinamentos especiais, eles postaram aí, sobre altitude, né, para minimizar a altitude. Não acho que seja um fator, claro que o México está embalado e tal, mas acho que se a Inglaterra jogar tudo que pode, ela pode eliminar o México, sim. Mesmo jogando no México, mesmo com o fator altitude, a Inglaterra é mais time que o México, não está jogando mais, mas ela tem de onde tirar para jogar e conseguir se classificar em cima do México. Leonardo Jardim detalhou o planejamento do Flamengo para a intertemporada em Portugal. Antes do amistoso contra o River Plate, nesta sexta-feira, o treinador explicou por que levou vários jogadores da base para a viagem e afirmou que a excursão pode abrir portas para esses atletas no futebol europeu. Além disso, o português destacou que o período de treinamento será importante para recuperar o ritmo da equipe antes da retomada do Campeonato Brasileiro, especialmente diante das ausências provocadas pela Copa do Mundo. Durante a entrevista coletiva, Jardim explicou que a comissão técnica pretende avaliar de perto os atletas mais jovens do elenco. Segundo ele, o objetivo não é apenas observar o desempenho dentro de campo, mas também criar oportunidades para que esses jogadores despertem interesse de clubes europeus. Nós temos uma ideia muito clara de fazer uma avaliação da capacidade dos jogadores. O Sub-20 não teve uma temporada muito feliz, mas conseguimos reunir alguns atletas que estavam emprestados e voltaram, como é o caso do Lohan. Vamos conhecê-los melhor. Às vezes, os jovens podem ter uma possibilidade na Europa, seja por meio de uma parceria, seja por uma venda. Pode ser uma oportunidade para eles se apresentarem à Europa e ao mundo do futebol. Conseguimos conciliar as duas áreas, a preparação e a formação. Na avaliação do treinador, o estágio em Portugal permite unir o desenvolvimento esportivo ao planejamento de longo prazo do clube. Ao mesmo tempo, Leonardo Jardim reconheceu que preferia contar com todo o elenco durante esse período de preparação. Atualmente, o Flamengo tem 9 jogadores convocados para a Copa do Mundo, além de Léo Ortiz, que segue em recuperação de uma lesão muscular.